Oi, gente, dando continuidade à leitura do livro O Seu Dinheiro. O nome do autor está bem aqui embaixo. E hoje vamos ler o capítulo 8. Honestidade em tudo. Certa noite recebi um telefonema do qual jamais me esquecerei. Foi da parte de Allen Hitchcocker. Você não vai acreditar no que aconteceu, falou. Fui para o posto de gasolina perto de minha casa e coloquei $10 de combustível no meu carro. Quando pedi o recibo, o frentista fez um de $15. Ao mostrar-lhe o erro, ele replicou: Ah, use o recibo na sua empresa e você ganha $5. De forma fácil. Afinal de contas, um monte de carteiros faz isso. Cada homem fazia o que achava mais reto. Juízes 17:6. Todos nós, como Allen, seja executivo, o empregado ou a dona de casa, temos que tomar decisões diárias sobre lidar com o dinheiro de forma honesta, ou não. Você avisa o caixa do supermercado quando recebe troco a mais? Já tentou vender algo e foi tentado a não dizer a verdade total para não perder venda? Honestidade na sociedade. Essas decisões são mais difíceis de serem tomadas porque parece que todas as pessoas que nos cercam são desonestas. O roubo dos empregados, por exemplo, em seus locais de trabalho, aproxima-se a $1 bilhão por semana. Byron estava lendo o jornal enquanto Peg, sua esposa, preparava o café da manhã. Bem, dê uma olhada nisso. Outro político foi pego com a boca na botija, falou ele. Duvido que haja uma única pessoa honesta no país inteiro. Que bando de velhacos. Poucos minutos depois, Byron dava um sorriso malicioso enquanto contava à esposa seu plano de aumentar o relatório de despesas de tal forma que o patrão tivesse que lhe pagar mais do que seu próprio comportamento do que havia realmente gasto. Byron não tinha consciência da incoerência entre seu próprio comportamento e seu descontentamento com a desonestidade dos outros. Como disse Peg, do jeito que a economia está indo, é preciso ser uma fera para poder sobreviver. A companhia não precisa desse dinheiro. E, além disso, todo mundo faz isso mesmo. Vivemos numa era de honestidade relativa, na qual as pessoas estabelecem seus próprios padrões de honestidade, que variam conforme as circunstâncias. A Bíblia fala de um tempo semelhante que foi um período de turbulência na história de Israel. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17:6. Honestidade nas Escrituras. Provérbios 20:23 diz: O Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. E Provérbios 12:22 afirma: O Senhor odeia lábios mentirosos. Levítico 19:11 declara: Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Estude essas comparações entre o ensino das Escrituras e a prática da sociedade em relação à honestidade. Aqui nós temos uma tabelinha. E agora eu vou ler o que está escrito nela. Questões, as escrituras, a sociedade. Padrão de honestidade, as escrituras. Absoluto, a sociedade. Relativo. Preocupação de Deus quanto à honestidade. As escrituras, ele ordena que haja honestidade. A sociedade, não a Deus. Questão. Em que se baseia a decisão de ser honesto ou desonesto? As Escrituras. Na fé, no Deus vivo e invisível. A sociedade. Somente nos fatos que podem ser vistos. Questão. Pergunta comumente, feita no momento da decisão quanto a ser honesto. As Escrituras. Isso agradará a Deus? A sociedade.
Será que eu vou conseguir? O Deus de verdade. O ser verdadeiro é um dos atributos de Deus. Eu sou a verdade, João 14,6. Além disso, ele nos ordena que reflitamos seu caráter honesto e santo. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15, 16. A natureza de Deus contrasta totalmente com a natureza de Satanás. João 8,44. Descreve o caráter do maligno. Ele, o diabo, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Senhor deseja que tomemos a forma do seu caráter honesto e não a de natureza desonesta do diabo. Porque Deus exige honestidade absoluta. Deus impôs um padrão de honestidade absoluta por 5 razões. Primeira razão: não podemos ser desonestos e amar a Deus. Quando somos desonestos, agimos como se o Deus vivo não existisse. E é impossível amar a Deus se ele não existe. Pare e pense sobre o que dizemos quando tomamos as decisões de sermos desonestos. Deus não pode prover exatamente o que eu preciso, mesmo que ele tenha prometido fazê-lo. Mateus 6,33. Vou agir por minha própria conta e do meu próprio jeito desonesto. Deus não conseguirá descobrir minha desonestidade. Deus não tem poder para me disciplinar. Se crêssemos, de fato, que Deus poderia disciplinar-nos, não consideraríamos agir de forma desonesta. O comportamento honesto é uma questão de fé. Uma decisão honesta pode parecer tola à luz das circunstâncias observadas por nós. No entanto, uma pessoa fiel a Deus domina a arte de considerar um outro fator válido, mesmo que seja invisível: a pessoa de Jesus Cristo. Cada decisão honesta fortalece nossa fé no Deus vivo. Mas, se escolhermos a desonestidade, estaremos negando, em essência, a existência do Senhor. As Escrituras declaram que aqueles que praticam a desonestidade odeiam a Deus. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Provérbios 14, 2. Segunda razão, gente. Não podemos ser desonestos e amarmos nosso próximo. O Senhor ordena honestidade absoluta, porque o comportamento desonesto quebra o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 31. Lemos em Romanos 13, 8, 10: pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, pois aquele que ama teu próximo tem cumprido a lei, pois este é o mandamento. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Quando agimos com desonestidade, estamos roubando uma outra pessoa. Podemos tentar nos enganar ao pensarmos que a perda é do negócio ou do governo ou de uma companhia de seguros. Mas se olharmos bem, veremos que estamos roubando o dono do negócio, os contribuintes
que pagam um imposto ou o dono da agência de seguro. É como se estivéssemos tirando dinheiro de suas carteiras. Precisamos nos lembrar de que a desonestidade sempre prejudica as pessoas. Terceira, a honestidade traz credibilidade à evangelização. Nosso Senhor ordena: sejamos absolutamente honestos para demonstrarmos a realidade de Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Nossa ação fala mais alto que nossas palavras. As Escrituras dizem: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Filipenses 2,15. Há meses, Robert Nelson tentava vender uma caminhonete. Por fim, uma pessoa interessada decidiu comprá-la, mas no último momento falou para Nelson: só vou comprar a caminhonete se você não declarar o negócio ao fisco, para que eu não precise pagar o imposto. Nelson ficou tentado, mas sabia que isso era errado. Então respondeu: sinto muito, não posso fazer isso, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Você deveria ter visto a reação do comprador, disse Nelson. Alguns dias mais tarde, ele ficou chocadíssimo. Então, aconteceu uma coisa interessante. Ele comprou a caminhonete e sua atitude mudou por completo. Tornou-se muito aberto em relação à verdade de conhecer Jesus Cristo de uma forma pessoal. O comportamento honesto confirma aqueles que ainda não o conhecem, que servimos a um Deus santo. Número 4. A honestidade confirma a decisão de Deus. Lemos em Provérbio 4, 23 e 26, afasta de sua boca as palavras perversas. Fique longe dos teus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Veja o bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Que princípio tremendo! Quando você for absolutamente honesto, os seus passos serão seguros. Decidir andar no caminho estreito da honestidade elimina as muitas possíveis avenidas da desonestidade. A tomada de decisão torna-se mais simples porque o caminho honesto é um caminho claro. Se eu tivesse entendido isso, falou Raymond, enquanto as lágrimas escorriam em sua face. Dona e eu queríamos demais aquela casa. Era a casa dos nossos sonhos, mas tínhamos tantas dívidas que não preenchíamos os requisitos para um empréstimo. A única forma de comprarmos a casa seria esconder do banco alguma de nossas dívidas. Foi a pior decisão de nossas vidas. Quase que imediatamente tornou-se impossível pagarmos as prestações mensais e nossas dívidas também. A pressão foi crescendo e, maior do que Dona podia suportar, a casa de nossos sonhos tornou-se um pesadelo familiar. Não apenas perdi minha casa, como também quase perdi minha mulher. Se Roland e Dona tivessem sido honestos, o banco não teria aprovado o empréstimo, não teriam podido comprar aquela casa em particular. Se tivessem orado e esperado, talvez o Senhor tivesse trazido algo mais apropriado e teriam evitado a pressão que quase terminou com o casamento.
A honestidade ajuda a confirmar a direção de Deus. Mesmo pequenos atos desonestos são devastadores. Número 5. Mesmo pequenos atos desonestos são devastadores. Deus requer que sejamos totalmente honestos, porque mesmo as pessoas desonestas são. Deus requer que sejamos totalmente honestos, porque mesmo as pequenas desonestidades são pecado. Até mesmo uma mentirinha pode endurecer nossos corações e tornar nossas consciências insensíveis ao pecado. Ela pode tornar nosso ouvido surdo à voz calma e suave do Senhor. Uma única célula do câncer da desonestidade pode multiplicar-se e tornar-se uma desonestidade maior. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Um acontecimento na vida de Abraão desafiou-me a ser honesto em questões pequenas. O rei de Sodoma ofereceu a Abraão todas as coisas que Abraão tinha recuperado quando retornou de Sodoma, onde teve sucesso no resgate de pessoas. Abraão respondeu ao rei: levantei minha mão ao Senhor e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália. Gênesis 14, 22 ao 23. Da mesma forma que Abraão não desejava tomar nenhuma linha ou um cordão de uma sandália, desafio você a fazer um compromisso semelhante nesta área de honestidade. Prometa ou faça um pacto de não roubar um selo, uma fotocópia, um clipe de papel, um telefonema, DDI ou centavo de seu empregador, do governo ou de qualquer outra pessoa. O povo de Deus deve ser honesto, mesmo nas questões menores e aparentemente sem consequência. Amém? Eu vou parar aqui porque o capítulo 8 é grande, então a gente dá continuidade no outro vídeo.